Tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui às nossas conversas, para aqueles que começaram agora o curso Preparação Avançada, eu sou o professor Sérgio Stout e vou trabalhar aqui em 2 aulas com vocês em Direito Civil nessa preparação avançada. Vocês vão verificar que a gente vai acabar acertando uma série de questões, revisando uma série de conteúdos e resolvendo também uma série de questões. Na aula de hoje, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês com a parte geral e com, além da parte geral, queria trabalhar com vocês aqui com responsabilidade civil, tá? Imediatamente, começando a checar aqui os principais pontos da parte geral. Então, quando eu falo aqui em parte geral, eu não posso esquecer que toda a parte geral do direito civil é baseada naquela ideia, que é a ideia de relação jurídica. Qual é a primeira questão que pode cair para vocês? O que é uma relação jurídica? Relação jurídica é uma relação social, mas não é qualquer relação social. É uma relação social tutelada pelo direito, é uma relação social regulamentada pelo direito, uma relação social mais uma norma jurídica. Portanto, relação jurídica é igual a uma relação social mais uma norma jurídica. Uma pergunta aqui, toda relação social necessariamente vai ser uma relação jurídica? Não. Agora, toda relação jurídica necessariamente vai ser uma relação social. Quais são os elementos de uma relação jurídica, os chamados elementos externos de uma relação jurídica? Olha, vou dar um exemplo de relação jurídica aqui para vocês. A que empresta R$100 para B. A é o sujeito ativo dessa relação, tem o direito, sujeito ativo. B, nesse caso, é o sujeito passivo, tem o dever. Quais são os elementos externos de uma relação? Primeiro, as partes, os sujeitos, aqueles que participam de relações jurídicas, que podem ser pessoa física e pessoa jurídica. Além das partes, o objeto, que pode ser o objeto, não sei se vocês se recordam, imediato e objeto mediato, que é um que é outro. Bom, exatamente, o objeto imediato é a prestação, é um fazer, ou melhor, né, o comportamento aqui. A emprestou R$100 para B. O que B tem que fazer em relação a A? B tem que pagar, restituir, devolver. Trata-se do objeto imediato. Agora, o objeto imediato, pagar o quê? Devolver o quê? É o objeto da prestação. Objeto da prestação. Me ajudem aqui, pessoal. Olha só. A emprestou R$100 para B. O que B tem que fazer em relação a A? B tem que pagar, restituir, devolver. Pagar o quê? Devolver o quê? Qual que é o objeto do pagar? Pagar os R$100. Pagar, restituir os R$100. Além das partes do objeto, vocês têm o fato, que é chamado de fato jurídico, porque é o fato que produz, modifica ou extingue a relação. Essa relação entre A e B só existe porque existiu um empréstimo. Se não tivesse ocorrido o empréstimo, jamais teria existido essa relação. A emprestou R$100 para B. No momento que ele está emprestando R$100, ele está criando a relação. Pagamento. Pagamento é um fato importante para o direito. O pagamento é um fato que extingue essa obrigação. Além das partes do objeto do fato, a garantia. Disse para vocês que existem garantias, justamente por quê? Garantia, porque isso aqui é uma relação jurídica. Se B não paga o que deve, A pode buscar a tutela estatal. Portanto, quais são os 4 elementos externos de uma relação jurídica? As partes, o objeto, o fato e a garantia. Não esquecer, para ser parte de uma relação jurídica tem que ser o quê? Tem que ter o quê? Personalidade. Quais são os 2 grandes entes que tradicionalmente possuem personalidade aqui no Brasil? Pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Só vai ser sujeito de direito se possuir personalidade. Pessoa física e pessoa jurídica. Se existem elementos externos, existem também os chamados elementos internos. Quais são os elementos internos? São os direitos e deveres. São os direitos e deveres. Falou em direito, pessoal, tem que fazer aquela diferenciação entre direito subjetivo
ou direito subjetivo propriamente dito, e direito potestativo. Entre direito subjetivo e direito potestativo. O que é um, o que é o outro. Olha só. O que caracteriza o direito subjetivo? No direito subjetivo, de um lado, vocês têm o direito. Do outro lado do direito subjetivo, vocês têm um dever. Alguns diriam uma prestação, mas a melhor palavra aqui é um dever. Tem que realizar alguma coisa, ou enfim, né? Deve prestar, ou eventualmente até não prestar, mas existe um dever. No direito potestativo, de um lado, eu tenho direito. Do outro lado, eu tenho o quê? No direito potestativo, uma mera sujeição. Uma mera sujeição. Uma mera sujeição. A emprestou R$100 para B. B tem que pagar os R$100. A tem direito subjetivo de receber os R$100. Vocês fizeram a matrícula aqui no curso, pagaram pelo curso. Vocês têm direito de receber os serviços educacionais contratados. Que direito é esse? Direito subjetivo ou direito potestativo? Direito subjetivo ou potestativo, moçada? Subjetivo, porque o curso tem o dever de prestar os serviços educacionais. Agora, atenção. O direito de um empregado impedir, né, a sua dispensa é um direito subjetivo ou potestativo? O empregador apenas vai ter que se sujeitar. Trata-se de um direito potestativo. Portanto, se do outro lado existe uma mera sujeição, trata-se de um direito potestativo. Se do outro lado existe um dever, ou seja, se na posição passiva existe um dever, trata-se de direito subjetivo. E é exatamente com base nessa diferença entre direito subjetivo e direito potestativo que parte da doutrina, e esse é o critério adotado no nosso Código Civil, diferencia prescrição e decadência. Sabem a diferença entre prescrição e decadência? Olha aqui, ó. Prescrição versus decadência. Prescrição é perda do que mesmo, pessoal? Prescrição é perda da pretensão. Exatamente. Prescrição é a perda da pretensão. Já explico o que é uma pretensão. Decadência é a perda do direito, claro. Tanto na prescrição quanto na decadência, a perda da pretensão pelo decurso do tempo previsto em lei. Decadência, perda do direito, mas não é qualquer direito. Qual direito? Direito potestativo, exatamente, direito potestativo. Então, olha aqui, pessoal, como isso aqui é fácil. Se a questão envolve direito potestativo, o prazo é decadencial. Se a questão envolve direito potestativo, o prazo é decadencial. O que é uma pretensão? Quando é que nasce a pretensão? A pretensão nasce no exato instante que o direito é violado, mas não é qualquer direito. Qual que é o direito que pode ser violado? O direito que pode ser violado é o direito em que o sujeito tem um dever. Se ele tem um dever, não cumpre com o dever, o direito é violado. Qual é o direito que pode ser violado? O direito subjetivo. Então, olha aqui, ó. Pretensão é um direito violado, mas é um direito subjetivo violado. Se eu estou falando em direito subjetivo, o prazo é o quê? Prescricional. Se eu estou falando em direito subjetivo, o prazo é prescricional. Se a questão envolve direito potestativo, o prazo é decadencial. O que pode cair para vocês? Atenção, eles podem dar uma relação jurídica e perguntar, este prazo aqui é prescricional ou decadencial? Vocês não precisam decorar todos os prazos do código, basta que vocês verifiquem. Se a questão envolve direito potestativo, o prazo é decadencial. Se a questão envolve direito subjetivo, o prazo é prescricional. Tudo bem? Estão entendendo?